O Livro dos Médiuns, capítulo 6. Manifestações visuais. Perguntas sobre as aparições de espíritos, ensaio teórico sobre as aparições de espíritos, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Perguntas sobre as aparições de espíritos. Item 6. 100. De todas as manifestações espíritas, sem dúvida alguma, as mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos podem se tornar visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente, vamos apresentar as respostas que os espíritos nos deram sobre esse assunto. Pergunta 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os enxergam também quando estão acordadas. Porém, isso é mais raro. Comentário de Kardec: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos vínculos materiais que o prendem ao corpo físico. Por estar mais livre, pode ver mais facilmente os outros espíritos, com os quais entra em comunicação. O sonho é apenas a lembrança que o espírito guarda desse estado de maior liberdade. Quando não nos lembramos de nada, costuma-se dizer que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de usufruir da sua liberdade. Trataremos aqui, mais especialmente, das aparições de espírito quando estamos acordados. Ver maiores detalhes sobre o estado do espírito durante o sono em O Livro dos Espíritos, pergunta número 409, e seguintes. Pergunta 2. Os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis a nós pertencem a uma classe especial? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, desde as mais elevadas até as mais inferiores. Pergunta 3. Todos os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: todos podem, mas nem todos têm permissão ou vontade de fazê-lo. Pergunta 4. Com que objetivo os espíritos tornam-se visíveis? Resposta: isso varia de acordo com a natureza do espírito, e o objetivo pode ser bom ou mau. Pergunta 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Resposta: a permissão é dada para pôr à prova aqueles a quem o espírito aparece. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Pergunta 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que se fazem invisíveis com má intenção? Resposta: assustar e muitas vezes exercer uma vingança. 6a. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que se fazem visíveis com boa intenção? Resposta: consolar as pessoas que lamentam a sua partida, provar que continuam a existir e que estão por perto, dar conselhos e, algumas vezes, pedir ajuda para si mesmos. Pergunta 7. Haveria algum inconveniente para os homens se a possibilidade de enxergar os espíritos fosse uma coisa comum e permanente? Isso também não seria um meio de convencimento para aqueles que são incrédulos? Resposta: o homem está constantemente em contato com os espíritos, e a visão incessante deles o perturbaria em suas atividades. Ele tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, julgando-se sozinho, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles possuem inúmeros meios de convencerem, se quiserem aproveitá-los e não estiverem cegos pelo orgulho. Existem pessoas que já viram espíritos e que nem por isso passaram a acreditar, pois dizem que eles são ilusões. Não há necessidade de se preocupar com elas. Deus se encarregará de todas. Comentário de Kardec:
Ver os espíritos constantemente seria tão inconveniente para nós quanto ver o ar que nos rodeia. Com seus milhares de animais microscópicos que fervilham à nossa volta e também em nós mesmos. Assim é preciso concluir que tudo o que Deus faz é bem feito, e Ele sabe o melhor que nós, o que nos convém. Pergunta 8. Se a visão dos espíritos traz inconvenientes, por que ela é permitida em alguns casos? Resposta: para dar ao homem a certeza de que nem tudo morre com o corpo físico e de que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira é suficiente para fornecer essa prova e para atestar a presença de seus amigos junto a você. Entretanto, a visão passageira não tem os inconvenientes da visão permanente. Pergunta 9. Nos mundos mais adiantados do que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Resposta: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente ele estabelece comunicação com os espíritos. A grosseria do corpo físico dos homens é que dificulta e torna mais rara a percepção dos seres etéreos. Pergunta 10. Faz sentido alguém se assustar com a aparição de um espírito? Resposta: aquele que refletir a respeito compreenderá que um espírito, seja ele qual for, é menos perigoso do que uma pessoa viva. Aliás, os espíritos estão por toda parte e não há necessidade de vê-los para saber que eles estão no nosso lado. O espírito que quiser prejudicar uma pessoa pode fazê-lo com muita segurança, pois para isso não precisa se tornar visível. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, e sim pela influência que pode exercer sobre o pensamento da pessoa a quem ele quer prejudicar, desviando-a do bem e induzindo-a ao mal, por exemplo. Comentário de Kardec. As pessoas que têm medo quando estão sozinhas ou em lugares escuros raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não sabem dizer do que têm medo. Certamente deveriam ter mais medo de encontrar pessoas do que os espíritos, pois um malfeitor é muito mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora que conhecemos teve, certa noite, em seu quarto, uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém. Sua primeira reação foi de pavor, porém, certificando-se de que ali não havia ninguém, disse: parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila? Pergunta 11. A pessoa que vê um espírito pode conversar com ele? Resposta: certamente. E é justamente o que ela deve fazer nesse caso. Ou seja, perguntar ao espírito quem ele é, o que deseja e o que ela pode fazer por ele. Se for um espírito infeliz e sofredor, nossa compaixão o aliviará. Se for um espírito do bem, é possível que venha com a intenção de nos dar bons conselhos. Pergunta 11. Nesse caso, com o espírito, como o espírito pode responder? Resposta: algumas vezes ele responde por meio de sons articulados como se fosse uma pessoa viva. Mas, na maioria das vezes, ele responde utilizando a técnica da transmissão do pensamento. Pergunta 12. Os espíritos que aparecem com asas realmente as possuem ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Resposta: os espíritos não têm asas e não precisam delas. Como os espíritos, eles podem se transportar para todos os lugares. Eles aparecem desta ou daquela forma para impressionar a pessoa a quem se mostram. Uns aparecem com seus trajes habituais. Outros aparecem envoltos em panos. Alguns com asas, para indicar a categoria espiritual a qual pertencem. Pergunta 13. As pessoas que vemos em sonhos são sempre aquelas que aparentam ser? Resposta: quase sempre são as mesmas pessoas com as quais o seu espírito vai se encontrar ou que vêm ao seu encontro durante o sonho. Pergunta 14.
Com a finalidade de nos induzir ao erro, os espíritos zombeteiros não podem assumir a aparência das pessoas pelas quais temos afeição? Resposta: eles apenas assumem aparências fantasiosas para se divertirem à sua custa. Entretanto, existem coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Pergunta 15. O pensamento é uma espécie de evocação, por isso compreende-se que ele possa atrair o espírito no qual estamos pensando. Entretanto, por que as pessoas a quem mais pensamos e que desejamos ardentemente rever não nos aparecem nos sonhos? Em contrapartida, vemos pessoas que não nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Resposta: nem sempre os espíritos podem se manifestar visivelmente, mesmo em sonho, e apesar do desejo que tenha de vê-los, vários motivos, que não dependem da vontade dos espíritos, podem impedi-los de se apresentarem. Muitas vezes é também uma prova que nem o mais ardente desejo pode liberá-los para que possam se apresentar. Quantas pessoas que são indiferentes, embora você não pense nelas, é possível que elas pensem em você. Aliás, os homens não fazem a menor ideia das relações que existem no mundo dos espíritos. Lá, eles irão reencontrar uma multidão de conhecidos íntimos, antigos ou novos, dos quais eles não têm a menor lembrança quando estão acordados. Comentário de Kardec. Quando não dispomos de nenhum meio para controlar a realidade das visões ou das aparições, podemos sem dúvida considerá-las alucinações. Entretanto, quando elas são confirmadas pelos acontecimentos, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Assim são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou quando estamos acordados de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que vêm, por meio de diversos sinais, revelar as circunstâncias totalmente inesperadas do seu falecimento. Tem-se visto cavalos empinarem e aparecerem diante de aparições que assustam os seus condutores. Se a imaginação pode desempenhar algum papel entre os homens, certamente não podem fazer o mesmo entre os animais. Aliás, se as imagens que vemos em sonho fossem sempre o resultado das nossas preocupações de quando estamos acordados, nada explicaria o fato tão frequente de dificilmente sonharmos com as coisas em que mais pensamos. Pergunta 16. Por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? Resposta: elas também ocorrem quando desfrutamos da perfeita saúde. Porém, na doença, os vínculos que prendem o perispírito ao corpo físico se afrouxam e a fraqueza do corpo concede maior liberdade ao espírito, permitindo que ele entre mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Pergunta 17. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certas regiões. Será que alguns povos são mais bem dotados do que outros para receberem esse tipo de manifestações? Resposta: existe um registro histórico de cada aparição? As aparições, os ruídos e as demais manifestações se produzem igualmente em todos os pontos da Terra, embora apresentem características distintas de acordo com os povos entre os quais elas se verificam. Por exemplo, nos povos onde a escrita é pouco difundida, não existem médiuns escreventes, enquanto que nos povos onde ela é bastante difundida, esses médiuns são abundantes. Em outros ainda, ocorrem mais manifestações ruidosas e movimentos de objetos do que comunicações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Pergunta 18. Por que as aparições ocorrem mais durante a noite? Não seria o efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta: é pela mesma razão que você enxerga as estrelas durante a noite e não durante o dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição ligeira.
Mas é um erro acreditar que a noite exerça alguma influência sobre as aparições. Pergunte aos que já tiveram a oportunidade de apreciá-las e você verá o que a maior parte delas ocorreu durante o dia. Comentário de Kardec. Os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Porém, muitas pessoas deixam de relatá-los pelo medo do ridículo, enquanto outras as atribuem à ilusão. Se as aparições parecem ser mais frequentes entre alguns povos, é porque estes povos conservam com mais cuidado as tradições, sejam elas verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo fascínio do maravilhoso, o que o aspecto de certas localidades se presta com maior ou menor intensidade. Assim, a credulidade faz com que esses povos vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais corriqueiros. O silêncio da solidão, os acidentes do terreno, o sussurrar da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão das imaginações simples e ingênuas, que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditaram ter visto. Mas ao lado da ficção também existe a realidade. O estudo sério do espiritismo liberta o homem de todos os acessórios ridículos da superstição. Pergunta 19. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente quando o vidente está no estado de êxtase? Resposta. Pode ocorrer com o vidente estando em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que veem os espíritos estão quase sempre num estado especial, muito próximo do êxtase, estado que lhe dá uma espécie de dupla vista. Ver o livro dos espíritos, pergunta número 447. Pergunta 20. É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Resposta. Eles acreditam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova disso é que os videntes podem enxergar os espíritos mesmo estando com os olhos fechados. Pergunta 21. Como o espírito pode se tornar visível? Resposta. O princípio é o mesmo de todas as manifestações e reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações de acordo com a vontade do espírito. Pergunta 22. O espírito, propriamente dito, pode se tornar visível ou isso só pode ocorrer com o auxílio do perispírito? Resposta. No estado material em que o homem se encontra, o espírito só pode se manifestar com o auxílio do seu envoltório semimaterial, ou perispírito. Este é o intermediário, por meio do qual os espíritos atuam sobre os sentidos dos encarnados. Graças a esse envoltório é que os espíritos aparecem, algumas vezes com a forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos ou quando estão acordados, tanto na claridade quanto no escuro. Pergunta 23. É pela condensação do fluido do seu perispírito que o espírito se torna visível? Resposta. Condensação não é bem o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar na compreensão do fenômeno, porque, na realidade, não há condensação. O que ocorre é uma combinação dos fluidos do espírito com os fluidos do médium vidente, produzida no perispírito. Essa combinação faz com que o perispírito assuma uma disposição especial que o torna visível. Porém, essa combinação não encontra na Terra nada de semelhante que possa ser usado como termo de comparação. Pergunta 24. Os espíritos que nos aparecem são sempre inacessíveis ao toque? Não podemos pegá-lo? Resposta.
Em seu estado normal, não é possível pegar os espíritos, assim como não é possível pegar os sonhos. Entretanto, eles podem causar impressão ao tocar alguma coisa, assim como podem deixar sinais de sua presença. Em certos casos, até podem tornar-se momentaneamente tangíveis, ou seja, podem ser tocados, o que prova que entre eles e os vivos existe matéria. Pergunta 25. Todas as pessoas têm condições de ver os espíritos? Resposta: durante o sono? Sim. Quando estão acordados? Não. Durante o sono, a alma vê diretamente, sem intermediário. Quando o homem está acordado, a alma sofre, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos do corpo físico. Eis porque as condições de ver os espíritos são diferentes quando o homem está dormindo e quando ele está acordado. Pergunta 26. A faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados depende do quê? Resposta: depende do organismo físico e da maior ou menor facilidade que o fluido do médium vidente tem para se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta que o espírito queira se tornar visível, também é preciso que a pessoa a quem ele deseja se fazer visível tenha a aptidão necessária para vê-lo. Pergunta 26A. A faculdade de ver os espíritos pode ser desenvolvida pelo exercício? Resposta: pode, assim como todas as outras faculdades, mas essa é uma daquelas faculdades que é melhor aguardar pelo seu desenvolvimento natural do que provocá-lo. Aquele que desenvolve a evidência corre o risco de superexercitar a imaginação. A visão permanece dos espíritos, é uma faculdade excepcional e não faz parte das condições normais do homem. Pergunta 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Algumas vezes sim. Resposta: mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Pergunta 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob outra aparência que não seja a forma humana? Resposta: a forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, mas conserva sempre a forma humana. Pergunta 28A. Os espíritos podem se manifestar sob a forma de uma chama? Resposta: eles podem produzir chamas, clarões e muitos outros efeitos para mostrar que estão presentes. Mas isso são apenas efeitos porque os próprios espíritos não aparecem dessa forma. Muitas vezes a chama não passa de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Assim, pode-se dizer que essa chama é apenas uma parcela do perispírito, que só se mostra por inteiro nas visões. Pergunta 29. O que pensar da crença que diz que os fogos fátuos são almas ou espíritos? Fogos fátuos. Caso apareça alguma palavra aí que você não saiba o significado e gostaria que eu consultasse, me fala que a gente consulta o dicionário simplificado do estudo espírita. Agora vamos procurar fátuos. Acredito que não tenha. Deixa aí nos comentários se você sabe o significado, combinado? Fantasma, fariseu, ele pula. Fantasmagoria. Fatal, fauno, e aí pula pro feno. Ah, mas tá escrito aqui, ó. Resposta: superstição produzida pela ignorância, a causa fica dos fogos fatos é bem conhecida. Ah, observação. Fogo fato é uma luz azulada brilhante que se desprende dos túmulos, dos pântanos e dos brejos. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre a emissão de um gás chamado fosfina. O fogo fátuo é o produto da combustão espontânea do gás fosfina, gerado
pela decomposição dessas substâncias orgânicas. Pergunta 29A. A chama azul que apareceu sobre a cabeça de Servius Tullius na infância foi uma fábula ou uma realidade? Resposta: a chama era real e foi produzida por um espírito familiar que desejava dar um aviso à mãe do menino. A mãe, por ser uma médium vidente, percebeu a irradiação do espírito protetor de seu filho. Os médiuns videntes não possuem todos o mesmo grau de vidência, assim como os médiuns escreventes não escrevem todos do mesmo jeito e com a mesma facilidade. Enquanto a mãe do menino viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Observação: Servius Tullius foi o 6º rei de Roma, 578 a 534 a.C. Nasceu escravo, mas foi criado e educado por Tarquínio Prisco, um dos grandes reis da Roma antiga. Servius sucedeu a Tarquínio no trono por decisão popular. Levantou as primeiras muralhas de Roma e proclamou as primeiras leis sociais, além de realizar grandes obras. Pergunta 30. Os espíritos podem se apresentar sob a forma de animais? Resposta: isso pode acontecer. Entretanto, são sempre os espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Em todos os casos em que isso ocorre, a forma animal não passa de uma aparência momentânea. Seria um absurdo acreditar que um animal qualquer que seja possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada além disso. Comentário de Kardec. Apenas a superstição pode levar as pessoas a acreditar que certos animais são animados por espíritos. É preciso ter uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver algo de sobrenatural nas atitudes estranhas que os animais algumas vezes apresentam. O medo faz com que muitas vezes se veja o que não existe, embora não seja ele a única fonte da ideia de que os espíritos possam se apresentar como animais. Conhecemos uma senhora, por sinal muito inteligente, que estimava demais um gato preto, porque acreditava que ele possuía uma natureza superanimal. Essa senhora nunca tinha ouvido falar do espiritismo. Se ela o tivesse conhecido, compreenderia o ridículo da causa de sua predileção, pois a doutrina lhe demonstraria a impossibilidade de semelhante transformação. Ensaio teórico sobre as aparições de espíritos, item 101. As manifestações mais comuns de aparições de espíritos ocorrem durante o sono. Por meio dos sonhos, são as visões. Não podemos examinar aqui todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Por isso, resumiremos dizendo que os sonhos podem ser uma visão atual das coisas presentes ou distantes, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Outras vezes são quadros simbólicos que os bons espíritos nos apresentam com a finalidade de nos dar avisos úteis e conselhos salutares. Se forem espíritos imperfeitos, procurarão nos enganar, elogiando as nossas paixões para nos induzir ao erro. A teoria a seguir aplica-se aos sonhos, assim como a todos os casos de aparições. Ver o Livro dos Espíritos, perguntas número 400 e seguintes. Acreditamos que seria uma ofensa ao bom senso de nossos leitores se perdêssemos tempo em demonstrar o que há de absurdo e ridículo naquilo que comumente se chama de interpretação dos sonhos. Item 102. As aparições propriamente ditas ocorrem quando o médium vidente está desperto e desfruta da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Em geral, os espíritos apresentam-se sob uma forma vaporosa e transparente, algumas vezes vaga e imprecisa.
No princípio, parece uma claridade esbranquiçada, cujos contornos vão se delineando pouco a pouco. Outras vezes as formas são nítidas e podemos distinguir os menores traços da fisionomia, a ponto de poder descrevê-la com precisão. A aparência e o comportamento são semelhantes aos que o espírito tinha quando estava encarnado. O espírito pode assumir todas as aparências, por isso ele se apresenta com aquela que melhor possa identificá-lo. Se esse for o seu desejo, desse modo, mesmo não tendo mais nenhuma deformidade no corpo, ele se mostra aleijado, manco, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para confirmar a sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito não é disforme, porém, se o evocarmos como Esopo, por mais existências que ele tenha tido depois daquela que usou esse nome, aparecerá feio e corcunda, com suas vestes tradicionais. Uma particularidade notável nas aparições é que, tirando as circunstâncias especiais, as partes menos definidas são as pernas, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com muita nitidez. É por isso que os espíritos quase nunca são vistos caminhando, mas sim deslizando como sombras. Quanto às roupas, eles usam vários panos com longas pregas flutuantes. A aparência se completa com uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos é assim que se apresentam os espíritos que nada mais conservam das coisas terrenas. Entretanto, os espíritos comuns das pessoas que aqui conhecemos aparecem com as roupas que usavam no último período da sua existência. Frequentemente, os espíritos se apresentam com os atributos característicos da elevação que já alcançaram. Os que são considerados anjos aparecem com auréola ou asas, enquanto outros trazem os sinais que lembram as suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro pode aparecer com a sua armadura, um sábio com seus livros, um assassino com seu punhal e assim por diante. Os espíritos superiores possuem um semblante belo, nobre e sereno. Os espíritos inferiores têm algo de selvagem e brutal, e algumas vezes ainda trazem as marcas dos crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram. A questão da roupa e de todos os objetos, acessórios com que os espíritos aparecem é talvez mais intrigante. Voltaremos a esse assunto em um capítulo especial, porque ele se liga a outros fatos muito importantes. Observação: Esopo é um escritor da Grécia Antiga a quem se atribui a paternidade da fábula, como gênero literário. Suas fábulas eram conhecidas pelos ensinamentos morais que traziam. Esopo viveu como escravo e era muito feio, gago e corcunda. Item 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em alguns casos, poderíamos compará-las à imagem refletida num espelho transparente e que, apesar da sua nitidez, permite que sejam vistos os objetos que estão por detrás dele. Geralmente é assim que os médiuns videntes percebem os espíritos. Eles os veem ir e vir, entrar em um aposento, sair dele e circular por entre a multidão dos vivos, com ares de quem participa de tudo o que os homens fazem à sua volta, interessando-se por tudo e escutando o que eles dizem. Pelo menos é assim que se comportam os espíritos mais comuns. Muitas vezes são vistos se aproximando de uma pessoa para soprar ideias, ou exercer uma influência qualquer, consolando-a, se são bons espíritos, zombando dela, se são os espíritos maus, mostrando-se tristes ou alegres com os resultados obtidos. Podemos resumir dizendo que esses espíritos são a cópia perfeita da sociedade do mundo material. Esse é um mundo oculto que nos envolve, dentro do qual vivemos sem perceber, assim como vivemos no meio de milhares de seres do mundo microscópico, também sem perceber. O microscópio nos revelou o mundo dos seres infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, revelou-nos
o mundo dos espíritos, com que por sua vez também é uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível e conhecer os seus hábitos, do mesmo modo que um grupo de cegos podem estudar o mundo visível com a ajuda das pessoas que desfrutam da faculdade de ver. Ver capítulo 14, Médiuns, item número 5, Médiuns videntes. Item 104. O espírito que deseja ou pode se fazer visível apresenta-se às vezes com uma forma ainda mais nítida, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar uma ilusão perfeita e levar o observador a crer que se trata de uma pessoa encarnada. Em alguns casos e em circunstâncias especiais, a tangibilidade pode se tornar real, ou seja, podemos tocar o espírito, apalpá-lo, sentir nele a mesma resistência e até mesmo o calor de um corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desfaça com a rapidez de um relâmpago. Nesses casos, verificamos a presença do espírito, não apenas pela visão, mas também pelo tato. Se pudéssemos atribuir a aparição do espírito a uma ilusão ou a uma espécie de fascinação, a dúvida se desfaz quando podemos tocá-lo, apalpá-lo, enquanto ele mesmo pode nos segurar e abraçar. Os casos de aparições tangíveis são mais raros. Entretanto, aqueles que têm ocorrido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande força mediúnica e que possuem a autenticidade de testemunhos confiáveis, provam e explicam os relatos históricos sobre as pessoas que reapareceram depois de sua morte com todas as aparências da realidade. Conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam esses fenômenos, eles perdem todo o caráter de algo maravilhoso quando se conhece a maneira pela qual se produzem e quando se compreende que, longe de representarem uma anulação das leis da natureza, nada mais são do que uma nova aplicação dessas mesmas leis. Observação: médiuns de grande força mediúnica. Kardec refere-se ao senhor Daniel Douglas Home, 1833 a 1886, poderoso médium de efeitos físicos. Mais detalhes podem ser encontrados no artigo da Revista Espírita de março de 1858, sob o título O Sr. Home. Item 105. O perispírito, por sua própria natureza, é invisível no seu estado normal. Essa invisibilidade é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existir, mas que jamais tivemos a oportunidade de ver. Entretanto, o perispírito pode sofrer modificações que o tornem invisível, como também acontece com certos fluidos. Essas modificações podem ser por uma espécie de condensação ou por uma mudança na disposição de suas moléculas. Assim, ele nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao espírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando a possibilidade de retornar ao seu estado etéreo e invisível muito rapidamente. Podemos compreender esse fenômeno comparando-o com o vapor, que pode passar da invisibilidade a um estado brumoso, de neblina, depois ao estado líquido, em seguida ao estado sólido e retornar ao estado de vapor. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como acontece com os gases. O espírito somente nos aparece depois que fornece ao seu perispírito as condições necessárias para torná-lo visível. Mas para isso, apenas a sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito acontece pela combinação do fluido do espírito com o fluido específico do médium. Essa combinação nem sempre é possível.
o que explica por que as possibilidades de ver os espíritos não é uma coisa comum. Assim, não basta que o espírito queira tornar-se visível, como também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os fluidos possam se combinar e que exista entre eles uma espécie de afinidade. Também é necessário que a quantidade de fluido emitido pela pessoa seja abundante o suficiente para promover a transformação do perispírito, além de outras condições que desconhecemos. Por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão para se tornar visível a uma determinada pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só é permitido em algumas circunstâncias, por motivos que não nos é dado saber. Nota de Kardec: condensação. Não devemos tomar essa palavra ao pé da letra. Somente a empregamos pela falta de outra e a título de comparação. Observação: segundo Herculano Pires, existem inúmeros motivos que impedem o espírito de se tornar visível. Entre eles figuram as condições da prova por que passa a pessoa ou o espírito, os inconvenientes emocionais para a pessoa que vai vê-lo, as complicações familiares que poderiam resultar dessa aparição e assim por diante. Item 106. Uma outra propriedade no perispírito, a que se deve a sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Não existe lugar, por mais fechado que seja, capaz de impedir a presença dos espíritos. Eles podem visitar um prisioneiro em sua cela com a mesma facilidade com que visitam um homem no campo. Item 107. As aparições de espíritos, quando o homem está acordado, não são raras e nem constituem novidade. Elas se produziram em todos os tempos e a história as registra em grande número. Não precisamos recuar tanto no tempo, porque nos dias de hoje as aparições são muito frequentes. Muitas pessoas que viram essas aparições classificaram-nas no primeiro momento como sendo alucinações. Elas são muito frequentes, principalmente no caso da morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições parecem não ter um objetivo determinado. Em geral, podemos dizer que os espíritos que aparecem dessa maneira são atraídos pela simpatia. Se cada um consultar suas lembranças, verá que são poucas as pessoas que não tiveram contato com casos dessa espécie, cuja autenticidade não pode ser colocada em dúvida. Espíritos glóbulos. Item 108. Em relação às considerações anteriores, vamos acrescentar o exame de alguns efeitos de ótica, que originaram o estranho sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar se apresenta inteiramente límpido. Nessas ocasiões, as correntes das moléculas aeriformes e sua movimentação, produzidas pelo calor, se tornam perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por grupo de espíritos agitando-se no espaço. Essa opinião por si mesma é suficiente para ser descartada. Entretanto, existe uma outra espécie de ilusão, tão estranha quanto essa, contra a qual é bom ficar prevenido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que perderam parte da sua transparência natural. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido incolor do globo ocular, cujos movimentos eles acompanham. Esses corpos opacos projetam no ar ambiente e, à distância, pequenos discos que variam de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que aumentam pelo efeito da refração. Parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas que tomam estes discos por espíritos que as seguiam e as acompanhavam por toda parte. Elas, no seu entusiasmo,
veem figuras nas nuances da irisação, o que é tão irracional quanto ver uma figura na lua. Bastaria que essas pessoas observassem melhor as coisas para retornar ao terreno da realidade. Tais pessoas dizem que esses discos ou medalhões não somente as acompanham, como seguem todos os seus movimentos. Vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ou então param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente, uma vez que os discos são projetados pelo globo ocular e devem acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, seríamos forçados a admitir que o papel que desempenham é mecânico, demais para criaturas inteligentes e livres. Papel muito cansativo, mesmo para os espíritos inferiores, e com mais fortes razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. É verdade que algumas pessoas tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, assim como as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude fica restrita a um determinado ângulo. E o que aumenta ainda mais a ilusão é o fato de essas manchas não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão disso é bem simples. Conforme já dissemos, os pontos opacos do humor aquoso, que são causa primeira do fenômeno, encontram-se em suspensão no líquido e tendem sempre a descer. Quando ocorre o movimento dos olhos de baixo para cima, os discos sobem até uma determinada altura. E se fixarmos o olhar, vamos ver que os discos descem por si mesmos e depois param. A mobilidade desses discos é extrema, pois, ao menor movimento do olho, eles mudam de direção e percorrem rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que a imagem se produz. Enquanto não se provar que essa imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, só podemos ver no fato um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Algumas vezes, a contração dos músculos dos olhos produz faíscas, que aparecem na forma de feixes mais ou menos compactos. Provavelmente essas faíscas são devidas à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que elas estão limitadas à circunferência do disco ocular. Essas ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Todo aquele que estudar seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a prática da doutrina oferece, compreenderá a infantilidade dessas ilusões, assim como combatemos as teorias duvidosas com as quais se atacam as manifestações espíritas, quando elas decorrem da ignorância dos fatos. Também devemos destruir as ideias falsas, que decorrem mais do que entusiasmo do que da reflexão, e que por isso mesmo causam mais mal do que bem junto aos incrédulos, já naturalmente predispostos a procurar o lado ridículo das coisas. Observação: molécula aeriformes. São moléculas que apresentam as propriedades básicas do ar, ou seja, a fluidez, a elasticidade e a compressibilidade. Moléculas que são semelhantes ao ar. Humor aquoso. O olho possui um líquido incolor constituído de 98% de água e 2% de sais, que preenche as câmaras oculares, cavidade do olho entre a córnea e o cristalino. Sua principal função é a nutrição da córnea e do cristalino, além de regular a pressão interna do olho. Irisação, propriedade que possuem certos corpos de decompor a luz em raios coloridos, como os do arco-íris, por exemplo, moscas amauróticas. São pontos negros que aparecem na visão devido à inflamação da retina, provocados pela atrofia do nervo óptico.
mas que não apresentam distúrbios perceptíveis no globo ocular. Podem provocar cegueira parcial ou total. Também são conhecidas por gota serena ou catarata negra. Item 109. Como se vê, o perispírito é o principal de todas as manifestações. O seu conhecimento proporcionou a explicação de inúmeros fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse um grande passo, fazendo-a trilhar um novo caminho e retirando-lhe o caráter de algo maravilhoso. Foram os próprios espíritos que nos indicaram o caminho, explicando a ação dos espíritos sobre a matéria, o movimento dos corpos inertes, os ruídos e as aparições. Deram-nos também a explicação de outros fenômenos que iremos examinar antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Quanto melhor compreendermos as causas básicas, mais fácil será a compreensão desses fenômenos e mais fácil será a sua aplicação aos diversos fatos que se apresentam à observação. Item 110. Estamos longe de considerar a teoria que apresentamos como sendo algo absoluto e também não entendemos que ela seja a última palavra da doutrina. Sem dúvida, ela será completada ou retificada mais tarde, através de novos estudos. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que ela seja hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a compreender os fenômenos por meio de causas que nada têm de sobrenaturais. Se a teoria espírita é uma hipótese, não podemos negar-lhe o mérito da racionalidade e da probabilidade. Ela vale tanto quanto todas as explicações que dão àqueles que negam os fenômenos espíritas, dizendo que neles só existem fraudes e ilusões. Teoria da alucinação. Item 111. Aqueles que não acreditam na existência dos espíritos e do mundo espiritual tentam explicar todos os fenômenos espíritas com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções que na realidade não tem. Até onde temos conhecimento, os sábios ainda não deram uma explicação fisiológica para a alucinação. A ótica e a fisiologia parecem não ter mais segredos para os sábios. Então, como é que eles ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se apresentam à mente em determinadas circunstâncias? Os sábios querem explicar todos os fenômenos pelas leis da matéria, pois que o façam, mas então, que eles deem, com o auxílio dessas leis, uma explicação sobre a teoria da alucinação. A explicação pode ser boa ou má, mas será sempre uma explicação. Item 112. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não nos explica o que é a imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Isso é o mesmo que querer explicar uma coisa que não é conhecida, com outra que é menos conhecida ainda. Assim, a questão ainda está por ser explicada. Os sábios dizem que os sonhos são uma lembrança das preocupações de que quando estamos acordados. Mas, mesmo que se admita essa explicação, que nada resolve, ainda nos restaria saber: o espelho mágico é esse que tem a capacidade de conservar os fatos que nos acontecem quando estamos acordados? Como explicar, por exemplo, as visões de coisas reais que a pessoa nunca viu quando acordada e nas quais jamais pensou? Apenas o Espiritismo pode nos dar a solução para esse fenômeno estranho, chamado sonho, que passa despercebido por ser tão comum, assim como acontece com todas as maravilhas da natureza, que também não recebem do homem a devida atenção. Os sábios não quiseram ocupar-se com a alucinação.
Entretanto, mesmo ela sendo real ou não, trata-se de um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua incompetência. Se algum dia um sábio resolver dar ao fenômeno da alucinação não uma definição, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, principalmente se ela não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte, e se ela esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se a aparição de pessoas na hora da morte fosse um fato isolado, poderíamos atribuí-lo ao acaso. Entretanto, como ele é muito frequente, o acaso não pode servir para explicá-lo. Se aquele que viu a aparição tivesse pensado que a pessoa que lhe apareceu estava prestes a morrer, ainda seria aceitável. Mas quando na maioria das vezes quem aparece é justamente a pessoa a quem menos se pensa, a imaginação deve ser descartada para explicar o episódio. Mais difícil ainda é explicar pela imaginação as circunstâncias em que se deu a morte, quando não se tem a menor ideia do que realmente aconteceu. Os que defendem a tese da alucinação dirão que a alma, se é que eles acreditam nela, tem momentos de superexcitação e que, nesse estado, suas faculdades ficam ampliadas. Estamos de pleno acordo, porém, quando aquilo que a alma vê é real, já não existe mais ilusão. Se, na sua exaltação, a alma vê uma coisa que está distante, é porque ela se transporta para aquele lugar. Ora, se a nossa alma pode se transportar para junto de uma pessoa que está distante, por que a alma dessa pessoa não pode se transportar para junto de nós? Esses fatos devem ser levados em conta por aqueles que defendem a teoria da alucinação. Elas também podem esquecer que uma teoria a qual se podem opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. Enquanto aguardamos as explicações que os partidários da alucinação venham a nos oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Observação: as explicações atuais da ciência sobre os sonhos ainda são incompletas e não atendem a todas as correntes do pensamento. As pesquisas mais avançadas nessa área são aquelas que aceitam, além das causas fisiológicas, a interferência dos espíritos, compondo dessa maneira um quadro mais próximo da realidade. Assim, o sonho parece ser uma grande mescla das coisas que nos acontecem no dia a dia, das preocupações, dos medos, das angústias, da interferência dos amigos e inimigos, do plano espiritual, da sintonia com as nossas vidas passadas e assim por diante. Item 113. Os fatos comprovam que existem aparições verdadeiras e a teoria espírita as explica perfeitamente. As aparições só podem ser negadas por aqueles que nada admitem fora do corpo físico, mas, ao lado das visões reais, não existem também as alucinações que são verdadeiras? Com certeza que existem. Qual a sua origem? São os próprios espíritos que vão nos esclarecer, pois parece que a explicação do fenômeno está contida nas respostas que eles nos deram, quando formulamos as seguintes perguntas. Pergunta 1. As visões são sempre reais ou algumas vezes elas podem ser efeito de alucinação? Quando vemos em sonho ou de outra maneira, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não pode ser fruto da imaginação? Resposta: sim, algumas vezes é fruto da imaginação. Existem pessoas que se deixam impressionar por certas leituras ou por histórias de feitiçaria. Mais tarde, quando se lembram dessas leituras, acreditam ver o que não existe. Já dissemos que o espírito, através do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito,
pode assumir todas as formas para se manifestar. Assim, um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se o desejar, para se divertir à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode se mostrar com asas, de uma forma radiosa. Pergunta 2. Podemos considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando elas estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Resposta. A partir do momento em que os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende do corpo físico e pode ver perto ou à distância aquilo que não podia ver com os olhos do corpo. Essas imagens quase sempre são visões, mas podem também ser o efeito das impressões que a visão de certos objetos deixou no cérebro. Assim, o cérebro mantém os vestígios das visões desses objetos, do mesmo modo que mantém os vestígios dos sons. Vou anotar isso aqui porque eu quero conversar sobre isto. O espírito liberto do corpo físico vê em seu próprio cérebro as impressões que nele se fixaram, como em uma chapa fotográfica. A variedade e a mistura dessas impressões formam conjuntos estranhos e fugazes, que se desfazem quase que imediatamente, apesar dos esforços que são feitos para retê-las. É a essa variedade e a essa mistura de impressões que se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que se produzem muitas vezes durante uma enfermidade. Aceitamos que a memória seja o resultado das impressões que o cérebro conserva, mas qual é o estranho fenômeno que faz com que essas impressões, tão variadas e tão múltiplas, não se confundam? Eis um mistério impenetrável, tão extraordinário quanto o das ondas sonoras que se cruzam no ar e que, apesar disso, se conservam distintas. Em um cérebro saudável e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um cérebro cujas condições sejam menos favoráveis, elas se apagam e se confundem, resultando a perda da memória ou a confusão de ideias. Isso parece mais natural ainda se admitirmos, como admite a frenologia, uma função especial para cada parte do cérebro e até mesmo para cada fibra cerebral. As imagens que chegam ao cérebro através dos olhos deixam nele uma impressão. Essa impressão permite que uma pessoa se lembre de um quadro, por exemplo, como se ele estivesse diante de si, embora ele esteja apenas na memória, pois ela não o vê. Em certos estados de emancipação, a alma pode ver o que está no cérebro e nele torna a encontrar essas imagens, especialmente aquelas que mais impressão lhe causaram, de acordo com a natureza das suas preocupações ou com o estado de espírito com que a pessoa se encontra. É assim que a alma, espírito reencarnado, reencontra no cérebro a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais estranhos que ela viu numa outra época e pintura ou ouviu em narrativa, porque as narrativas também deixam impressões. No estado normal, essas imagens são fugazes, passageiras, porque todas as partes do cérebro funcionam livremente. Porém, na doença, o cérebro acha mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir e apenas alguns conservam a sua atividade, enquanto outros ficam de algum modo paralisados. O resultado disso é a permanência de certas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar. Como acontece quando o cérebro está em seu estado normal. Essa é a verdadeira alucinação e a causa principal das ideias fixas. Como se vê,
explicamos esta anomalia chamada alucinação por meio de uma lei muito conhecida e inteiramente fisiológica, a lei das impressões cerebrais. Mas observem que sempre foi necessário lançar mão da intervenção da alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória para o fenômeno da alucinação, é porque não querem admitir a presença da alma. Assim, dirão que a nossa explicação é ruim, porque nos apoiamos em um princípio que é contestado, ou seja, o da existência da alma. Entretanto, contestado por quem? Pelos materialistas, mas admitido pela imensa maioria das criaturas, desde que a Terra é habitada. Portanto, a negação de alguns não pode constituir a lei. A nossa explicação é boa. Enquanto aguardamos outra melhor, apresentamos a nossa a título de simples hipótese, de modo como foi apresentada. Ela pode explicar todos os casos de visões? Certamente que não. Contudo, desafiamos os fisiologistas a apresentarem uma explicação que, segundo as suas opiniões exclusivas, resolva todos os casos, uma vez que nada explicam quando pronunciam as palavras mágicas superexcitação e exaltação. Desse modo, se todas as teorias sobre a alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é porque existe alguma coisa a mais, além da alucinação propriamente dita. A nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visões, porque alguns poderiam contradizê-la. Porém, ela é legítima, desde que aplicada a alguns casos apenas. Observação: frenologia. Teoria que pretendia explicar o caráter e a capacidade mental das pessoas pelo formato do seu crânio. Essa tese foi apresentada pelo médico alemão Dr. Franz Joseph Gall por volta de 1800, mas logo foi abandonada. Entretanto, contribuiu com a ciência médica para despertar os anatomistas o interesse pelo estudo das funções cerebrais.